Boa noite a todos. Mais uma vez estamos dando início a este momento de adoração e louvamos a Deus, porque Deus é quem nos concede a oportunidade para exaltar o seu santo nome. É o Senhor Deus que nos concede a oportunidade, é o Senhor Deus que nos concede todas as circunstâncias necessárias para que possamos realizar mais um momento de adoração. Então, a Igreja Evangélica Congregacional aqui em Tobias Barreto, mais uma vez, se reúne com todos vocês para juntos louvarmos, bendizermos e exaltarmos a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então cremos que é o Senhor que está edificando a casa. Então cremos que é o Senhor que está nos concedendo esta oportunidade. Cremos que é Deus que está nos dando a condição de participar de um momento de louvor, de um momento de adoração, de um momento de reflexão e meditação na sua santa palavra. Cremos que o Senhor nosso Deus, na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia, é Ele que há de fazer muito mais nas nossas vidas, no nosso coração. É Ele que há de operar, é Ele que há de restaurar, de transformar as nossas vidas pelo poder da sua palavra. Uma coisa é certa, nós precisamos de Deus. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, exortando a toda a sua igreja, e nós temos certeza desta verdade. Então convido a todos vocês para que neste momento possamos orar a Deus e dar início a este momento de adoração. Este momento tão importante, que é um momento separado para louvar, para adorar, para exaltar a Deus. Este momento de suma importância, nós entendemos que é assim, e assim iremos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos suplicar ao Senhor a sua graça, a sua bênção sobre nós. Vamos fazer também confissão dos nossos pecados e vamos também louvar ao Senhor pelos seus feitos, as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Mais uma vez, nós nos aproximamos diante de Ti para invocar o Teu nome, para fazer orações ao Senhor, crendo, meu Deus, que o Senhor responde cada uma de nossas orações, nós nos apresentamos diante de Ti. Sim, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para louvar ao Senhor, para adorar o Teu nome, para Te exaltar, pois Tu és o único Deus vivo e Deus verdadeiro. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então estamos Te invocando, Senhor, neste momento e nesta oração, adoramos o Teu nome e exaltamos o Teu santo nome. Também nesta oração, Senhor, fazemos neste momento petições ao Senhor. Venha ao nosso encontro, nos conceder da Tua graça. Venha ao nosso encontro, ó Deus, nos iluminar pelo poder do Espírito Santo, nos conduzir pela Tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, agradar ao Senhor neste momento de adoração. Entendemos pela Tua palavra que o nosso dever é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Senhor, agradar ao Senhor. Este é o objetivo principal na nossa adoração, agradar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Então, te louvamos, pedimos ao Senhor, seja conosco, nos dando sabedoria, seja conosco, Senhor, nos dando tudo quanto precisamos na nossa alma, ó Senhor, no nosso coração. Venha ao nosso encontro, Senhor, ó Deus, tirar do coração tudo aquilo que não te agrada, que não convém. Assim como um vaso, é preciso, Senhor, ser esvaziado daquilo, ó Senhor, daquelas impurezas, que sejamos também esvaziados completamente, para que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de Ti, cheios da graça, da sabedoria. Amado Deus, também rogamos ao Senhor neste momento, Senhor, perdoai os nossos pecados que cometemos contra Ti. Todos os dias pecamos contra o Senhor, porque trazemos dentro de nós a natureza pecaminosa. Então pedimos ao Senhor, perdoai os nossos pecados que cometemos contra Ti com os nossos olhos, com os nossos lábios, com as nossas atitudes, Senhor. Ó meu Deus, perdoai naquilo que pecamos contra Ti, no que fizemos, que desagradou ao Senhor, e naquilo que deixamos de fazer, que também desagradou ao Senhor. Perdoai os nossos pecados. Seja conosco, alcance a todos, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça uma obra no coração de todos. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
amigos e irmãos que nos escutam nesta noite. Temos a alegria nesta noite de poder interagir com o nosso departamento de auxiliadoras, a UAC, e aqui está a nossa vice-presidente. Eu queria passar a oportunidade para ela, trazer aqui a saudação, a leitura de um texto, e interagir com todos vocês. Está a nossa irmã Adriana Campos. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aqueles que já são crentes em Jesus, que você seja saudado com a paz de Cristo, e aqueles também que não são, mas estão acompanhando essa live, estão acompanhando essa transmissão, que você também seja saudado com a paz do Senhor Jesus nessa noite. É motivo de muita alegria, mesmo em meio a essa dificuldade, a essa situação que nós estamos enfrentando, mas ainda assim eu posso dizer que é motivo de muita alegria. Às vezes a gente acaba se tornando até um pouco redundante, né? Mas sim, é motivo de muita alegria estarmos aqui, é motivo de muita alegria, de muito gozo, de muita felicidade no meu coração, poder compartilhar esse momento com vocês, poder estar aqui para poder glorificar e dizer que Deus, Ele é santo e que tudo, exatamente tudo está no controle das suas mãos. E eu queria convidar você que está em casa para abrir a Bíblia junto comigo no livro de Isaías. Não vou ler muitos versículos, nem o capítulo todo. Eu quero só deixar alguns versículos para meditação de vocês que estão em casa e da minha também meditação. Eu estava em casa fazendo o meu devocional e esse livro de Isaías, ele é muito rico, ele tem, assim como a Bíblia toda, mas ele traz assim lições assim maravilhosas para a nossa vida, né? Para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas é um livro que trata de guerra, de coisas assim. Mas se a gente for parar para pensar, nós também vivemos numa guerra, né? Cada época proporcionado ao seu momento. Mas nós também vivemos em guerra. Então eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 31. Eu só vou ler alguns versículos. Peço que quem puder me acompanhe. Isaías, capítulo 31. Eu vou ler o 1, o 2, o 3, o 5 e o versículo 6. Isaías, capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Senhor de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio, e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens, e não deuses, os seus cavalos, carnes, e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Aí o versículo 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupa-la-á e livra-la-á. E o 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aqueles de quem tanto vos afastastes. Irmãos, em alguns momentos assim, às vezes a gente se pega realmente no momento de desespero, no momento de fraqueza, muitas vezes, né? Mas aqui nesse capítulo, em Isaías capítulo 31, esses versículos falaram tanto ao meu coração e me deixaram assim, numa situação de regozijo tão boa, que eu precisava compartilhar com vocês. Porque em Isaías é muito claro que nessa situação, nessa ocasião, as pessoas ali estavam confiando no Egito,
estavam confiando em carros, estavam confiando em cavalos e não estavam confiando no Deus de Israel. Então, muitas vezes, nós também nos pegamos confiando em algumas circunstâncias, em algumas situações, e nos esquecemos de em quem nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Deus de Israel, no Deus que abriu o Mar Vermelho, no Deus que curou, no Deus que salvou, no Deus que faz milagres ainda nos dias de hoje. Então, é nesse Deus que nós devemos confiar. E lá em Êxodo, em Êxodo capítulo 14, nos versículos 13 e 14, diz que o Senhor pelejará por nós. Então, se nós temos um Deus que peleja por nós, por que nós estamos oprimidos? Por que nós estamos tristes? Por que nós estamos abatidos? Por que nós nos deixamos nos abater? Se a Bíblia fala que nós temos o Deus que peleja por nós. Então, é um exercício difícil. Muitas vezes nós, como seres humanos, temos essa natureza também ainda pecaminosa. É muito difícil, muitas vezes, a gente se desgarrar e falar, não, vou simplesmente fechar os olhos e entregar a Deus e vou confiar. E muitas vezes a gente ainda tenta ali querer dar o nosso jeitinho, fazer alguma coisa para tentar ajudar a Deus de alguma maneira. Mas o Deus que peleja por nós, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é imbatível, Ele é maravilhoso, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. E eu acredito que a Bíblia ela fala que nós devemos, aqui no versículo 6, né? Deixa bem claro, é uma convocação para nós, que nós devemos nos converter. Então, irmãos, começando por mim, a cada dia nós devemos nos converter. A todo momento nós devemos nos converter. Então, você que ainda não se converteu, que ainda não deixou o Senhor reinar no seu coração, faça isso hoje. E assim como eu, Adriana, e todos os que estão assistindo essa live, também atenda essa convocação do Senhor. Convertei-vos. Convertei-vos os nossos corações do mau caminho. Os nossos pensamentos nós devemos converter a cada dia. Então, que Deus ele possa nos converter. Que Deus ele possa agir na nossa vida assim como Ele agiu em Isaías 31 e em todas as passagens da Bíblia. E eu queria aproveitar essa ocasião, queria saudar as irmãs do grupo da UAC. Não consigo lembrar o nome de todas as irmãs, somos em torno de 15 mulheres, mais ou menos. Não vou fazer esse exercício de lembrar o nome de todas, porque eu vou acabar passando vergonha, com certeza. Mas eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês. A nossa presidente também, Donária, também compartilha do mesmo sentimento que eu. E eu gostaria que as irmãs não desistissem. Eu sei que a situação é uma situação difícil, é uma situação grave, mas o nosso Deus ele está pelejando por nós. No momento certo, Ele se levantará. As mãos dele estão estendidas sobre a nossa vida, sobre o mundo, sobre esta nação. Então, às vezes, o nosso problema, às vezes a gente encara o nosso problema particular muito maior do que a pandemia que está acontecendo, né? Mas para Deus não tem probleminha ou problemão. Se Ele quiser e se for da vontade dEle, Ele sara todas as feridas, Ele cura todas as enfermidades, Ele acalma o mar e a tempestade. Então eu queria deixar essa palavra de incentivo para as irmãs da UAC e estendendo, obviamente, para todos que nos acompanham nessa noite, através dessa live. Então que Deus possa abençoar e que Deus possa encontrar um terreno fértil no coração de cada um de vocês, no meu coração também, para que a palavra dEle possa ser germinada e através da palavra dEle nós sermos transformados, né? E eu gostaria de convidar você, irmã, vocês também que estão assistindo essa live, para orar comigo nessa noite, apresentar a Deus as nossas vidas, apresentar a Deus tudo aquilo que precisamos, porque nós entendemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Então não tem momento mais propício para a gente buscar a Deus e invocar o santo nome dEle. Não que devemos fazer isso apenas nesses momentos. Nós devemos ser gratos e regozijar a Deus a todo tempo, o tempo todo. Mas nós sabemos que as coisas ruins muitas vezes servem para nos aproximarmos também de Deus, sendo que nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus amado e soberano, Santo de Israel,
Oh, Senhor, nós queremos te louvar com alegria, Senhor, com alegria no nosso coração, porque o Senhor nos permite estar aqui, porque o Senhor nos permite usar desse canal de comunicação, Pai, para poder alcançar os corações, para poder levar, Senhor, uma palavra de alívio, de confiança, de força, através de Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa alcançar nesse momento, Deus querido, os corações, ó Deus, sedentos pela Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, entregar a Ti os nossos problemas, as nossas angústias, Pai, que nós possamos crer, Senhor, incondicionalmente, que o Senhor é o Deus de todas as batalhas, que o Senhor, Pai, não entende o que é probleminha ou problemas maiores, não, Senhor. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Tudo está no Teu controle, Pai amado. Deus querido, que nós possamos, ó Pai, nesse momento, sermos gratos a Ti, Deus, porque mesmo em meio a toda essa situação, o Senhor não nos desamparou. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem nos dado, Pai, o alimento material, o alimento espiritual. E nós Te louvamos, ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor, Pai, tem suprido toda a nossa necessidade. Senhor, entrego em Tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão acompanhando este trabalho nessa noite, que muitas vezes, Senhor, está desesperançoso. Muitas vezes, ó Deus, não tem, Senhor, a esperança no dia seguinte, mas que a Tua palavra seja, Deus, alcançada através desses corações e que essas pessoas possam encontrar o renovo, Pai. Que essas pessoas possam encontrar em Ti, Senhor, a esperança, em Ti, Senhor, a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Deus, nós Te louvamos, ó Pai, nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós cremos, ó Pai, nós declaramos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Pai Santo. Visita os lares, ó Deus. Visita as famílias. Visita, Senhor, cada estado. Visita, Senhor, as nações, ó Deus, desse mundo. E que o Senhor, Pai, seja louvado e engrandecido. E que a Ti, Senhor, somente a Ti, todo joelho se dobrará, ó Pai. E toda nação, Senhor, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado também, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Te louvamos, ó Pai, com muita alegria no nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Que os irmãos sejam abençoados com essa palavra simples, muito rápida, mas que os irmãos realmente possam ser tocados e alcançados através do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amigos e irmãos, chegou o momento de louvor, chegou o momento para que, junto com vocês, possamos entoar cânticos de louvores ao nosso Deus. Então, é de suma importância que você também, se assim conhecer os nossos hinos, possa louvar a Deus e bendizer o santo nome do nosso Deus. Quero convidar aqui a nossa irmã Amanda, que há de louvar ao Senhor com o salmozinho. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, você pode pegar nesse momento seus salmos e hinos de número 233. Amém? Para louvarmos ao Senhor. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu.
Eu sei que, como a nossa irmã Adriana falou, não é um momento difícil para nós, é um momento até estranho, né? Estarmos nas nossas casas, mas que você saiba que você não está somente assistindo a um culto, que você tenha consciência que você está cultuando ao Senhor nessa noite. Então separe um momento, separe um local, se concentre nisso que você está fazendo, que a gente não venha perder o nosso foco, que a gente não venha fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que você esteja ligado, confiando no Senhor, e que você esteja ligado nesse momento, naquilo que você se propôs a fazer, que é estar cultuando conosco nessa noite. Amém? Então nesse momento nós queremos dizer, Senhor, nós queremos nos esvaziar de tudo que nos afasta de ti, assim como a tua palavra nos fala, Pai. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, Deus? Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, De tudo, Senhor, que nos afasta, de Senhor, tudo que me afasta de ti, Jesus. Pra onde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me, vem nos transformar. teu amor. Senhor, atrai o nosso coração. A ti, Senhor. Vou viver com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor, ao teu santo nome, Deus. Oh, Jesus, nos ensina, Senhor, a ouvir o teu coração, Pai. Aleluia. Oh, Jesus, nesse momento nós vamos cantar Maranata. Vem, Senhor Jesus. Nesses tempos nós temos visto e vivido. Nós temos visto que a volta do Senhor ela é real.
surgido, nós temos visto que é real. E o Senhor vem para nos buscar. Amém? O Senhor vem para buscar a sua igreja. Então vamos cantar nessa noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Ele vem pra nos buscar. Hoje nós aguardamos, Pai, ansiosamente, Senhor, a tua vinda, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, nós esperamos, Pai, ansiosamente, Jesus, por Ti, Pai. Glória a Deus. Oh, Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque em Ti nós temos liberdade. Somos livres, Pai, em Ti, Senhor, porque Tu pagaste um preço, Pai, de sangue, Pai, por nós. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Estamos de volta para refletir um pouco, meditar e nos alimentar da palavra de Deus. Então, eu rogo a você que você esteja com bastante atenção. Rogo a você que os seus ouvidos estejam atentos, não para a mim, não para alguma coisa que os seus olhos admiraram nesta noite, mas esteja atento para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é de suma importância para a nossa vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo certa vez. Eu quero convidar você para o texto sagrado, Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 5. E queremos falar um pouco sobre Abraão e Sara. Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que lhe havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Esse é o texto sagrado, queremos meditar um pouco sobre ele. Então, rogamos a Deus que o Senhor nos dê da sua graça, nos dê da sua sabedoria, nos dê da sua bênção, e alimente a todos com a sua palavra. Essa é a nossa oração a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, damos início a uma série de estudos com respeito à família, falando de alguns casais, de alguns personagens da Escritura Sagrada. E quarta-feira falamos do primeiro casal, falamos de Adão, falamos de Eva, e dando continuidade queremos falar de Abraão e de Sara, um dos personagens, ou um dos casais mais importantes da história da Bíblia Sagrada. Esse é um dos casais que se destacam, mais importante que a Bíblia vai nos falar. Vivemos dias difíceis, vivemos dias que problemas têm surgido e ameaçam a família. São problemas internos, são problemas externos, são problemas de falta de respeito, problemas também de ansiedade, problemas dentro da família, dentro do lar, problemas entre dos casais, de incompreensão, problemas de infidelidade, a falta de diálogo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que a falta de diálogo é um dos maiores problemas na família. Então, vivemos esse problema nos nossos dias, vivemos essas dificuldades nos nossos dias, mas, com a graça de Deus, superamos, mas pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus a ajuda dos céus, com certeza iremos adiante. Temos problemas externos, o mundo com suas ideias, o mundo com seus conceitos contrários aos princípios da Bíblia Sagrada, também tem sido uma ameaça à estabilidade da família. Mas, com fé em Deus, nós vamos em frente, vamos caminhando até o dia que o Senhor nos arrebatar, até o dia que o Senhor nos levar para a eternidade. Os lares foram constituídos com o objetivo de ser bênção. E por aí nós vamos olhar para Abraão e para Sara e observar esse texto sagrado, essa história, observar esse casal e tirar lição para as nossas vidas. Abraão e Sara são um dos casais, como já falamos, mais importantes de toda a história bíblica. A caminhada dos dois começaram em Ur dos Caldeus, morando depois em Harã,
e de onde Deus os chamara para a terra de Canaã. Deus lhe faz uma promessa, devia ser pai de uma grande nação, mas havia até um problema. Sara era estéril, mas o Senhor havia prometido, e a palavra do Senhor é fiel, a palavra e as promessas do Senhor se cumprem e não caem por terra. E por aqui podemos observar na história desse casal, que eles foram chamados para ser pai de uma grande nação, e a bênção do Senhor, através desse casal, alcançaria muitas famílias na terra. E nós temos a certeza disso por causa do descendente que viria também desta família. Observe, falamos de Abraão, ou seja, de Adão, né, e Eva, e Deus havia prometido que da semente da mulher, né, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora podemos observar nesse casal que da semente também, aqui, né, da descendência desse casal, viria o Messias, aquele que o povo estava esperando, aquele que não existe famílias sem problemas. Reflita comigo, não existe família perfeita. Pode refletir comigo, raciocinar comigo. Não existe família blindada para que problemas não estejam entrando naquele lar, naquela casa, para que problemas, sabe, não estejam penetrando naquela vida, naquelas famílias. Todas as famílias trazem dentro de si, sim, a imperfeição. O único casal que foi criado sem defeitos, sem mancha, que já falamos, sem pecado, foi Adão e Eva, mas eles pecaram contra Deus, e daí por diante, todos os homens trazem dentro do seu coração a natureza pecaminosa. Daí por diante, todos os homens, assim que nascem, trazem dentro do seu coração a semente da corrupção dentro do seu coração. Então podemos dizer com segurança que não existe nenhuma família sem problemas. Talvez alguém pense, sabe, que a sua família é perfeita e no seu análise tão superficial, ele possa olhar somente defeitos e problemas na vida de famílias da vizinha, né? Da vizinhança, seja da direita ou seja da esquerda, a outro extremo, ao extremo que alguém possa pensar que a única família que não tem problema, que é perfeita, possa até alguém pensar assim, é a minha família, e as famílias da vizinhança, as demais famílias, todas elas têm problemas, todas elas têm defeito. Mas a verdade é, pelas Escrituras Sagradas, que não existe nenhuma família sem problema. E podemos observar isso na vida de Abraão e Sara. Abraão e Sara, a Escritura Sagrada vai dizer que eles mentiram, né, na sua caminhada, quando Deus chama eles para que eles estejam viajando até Canaã, eles de repente se encontram diante de uma situação e Abraão orientou a sua esposa Sara que mentisse e dissesse para reis daquela época que Sara era irmã e não esposa. Então eles mentiram. Mesmo este casal, sabe, que é um dos casais mais importantes da história bíblica, nós podemos observar que eles tinham problemas e que eles eram imperfeitos. Eles mentiram. Não somente mentiram, Abraão e Sara, eles também não acreditaram na promessa que Deus fez ao casal, que seria pai de uma grande nação. Então, de repente, por um momento, tanto Abraão como Sara, eles não creem, não confiam, não acreditam em Deus. Veja que isso, de fato, é um problema. O problema da falta de fé, da falta de confiança em Deus. Tudo bem, eu posso até não acreditar no meu vizinho da direita ou da esquerda. Tudo bem, eu não posso até não acreditar no meu próximo, quando tenho ouvido falar, certo, alguma palavra, alguma história sobre o meu vizinho, sobre alguém que ele não é verdadeiro. Então, tudo bem, eu posso até não acreditar no meu próximo. O meu próximo, ele possa até que ele não acredite em mim, por causa de alguma falha, por causa de alguma imperfeição minha. Mas o ser humano, o homem, não confiar, não acreditar em Deus, isso é um grave problema. Isso é um grave defeito. E podemos encontrar esta falha e este problema na vida deste casal. Não confiaram por um momento
não confiaram em Deus nesse sentido. Abraão e Sara ficaram ansiosos, sabe? Eram estéreis e ficaram ansiosos porque Deus disse que seria pai de uma grande nação, mas Abraão e Sara já estavam avançados em idade. Olha, a idade de Sara e Abraão, na ciência, não havia mais condição, hipótese nenhuma, de eles terem filho. Mas é bom lembrar que quem fez a promessa não foi homem. Quem fez a promessa foi o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. E por um momento veio a ansiedade daquele casal. Por um momento vieram essas falhas, vieram esses problemas na vida deste casal. E eu acredito que um dos maiores problemas, sabe, que a Sara enfrentava na sua época era o fato de ser estéril. O fato de ser estéril, naquela cultura e naquela época, era alguém que, de fato, não era bem vista. Né? Era alguém que, de fato, segundo a cultura e segundo a Bíblia Sagrada, alguém que não produzia fruto, alguém que, de fato, estava desconsiderada, num certo sentido. E aqui podemos observar esses problemas dentro daquele lar. E isso nos mostra que esses problemas não há família perfeita. Diante desses problemas que podemos observar neste casal, podemos entender que não há família sem problemas. Existem problemas de várias naturezas. Como já citamos aqui logo no início, problemas de ansiedade, problema de incompreensão. No meio da família há problema de desrespeito. Acontece, às vezes, o marido faltar com respeito para com a esposa e a esposa faltar com respeito para com o marido. Acontece dos pais abusar da autoridade e faltar com respeito para com os filhos. E os filhos desobedecendo aos pais, faltar com respeito aos pais. Então, esses problemas existem. Todos os lares são sujeitos a esses problemas. Problemas também de infidelidade. É um dos maiores problemas que tem arruinado os lares e tem trazido, de fato, problemas seríssimos. Infidelidade nos lares. Todos os lares estão sujeitos a esse problema. Mas, observando problemas que observamos aqui neste casal de Abraão e Sara, os problemas que encontramos, os defeitos que encontramos, sabe, as imperfeições que encontramos nesse casal, não é motivo, não é pretexto para que eu tenha liberdade de fazer o mesmo, sabe, e de também pecar. Não é pretexto para que eu venha raciocinar, pensar, já que Abraão e Sara, um dos casais mais importantes da história da Bíblia, pecaram, sabe, não crendo em Deus, pecaram na ansiedade, pecaram mentindo, então também posso mentir. Não, não é por aí. A Bíblia Sagrada mostra a história desse casal para que as coisas positivas, ou as coisas que eles praticaram, que agradaram a Deus, nós possamos imitá-lo. Mas as coisas que eles pecaram contra Deus nas suas atitudes, nos seus procedimentos, as coisas negativas que desagradaram a Deus nesse casal, que possamos evitá-las. Por aí nós vamos caminhando. Se formos observar um dos reis mais exaltados na história da Bíblia, que é o rei Davi, né? O rei Davi tem muito dos seus procedimentos, tem muito dos seus atos que possamos imitá-lo, mas tem coisa que não é bem-vinda o cristão imitar. Observar seus problemas, suas falhas, seus pecados e tirar lição para não pecar contra Deus naquela situação, naquela posição ou naquela atitude que Davi pecou. Então, todas as famílias têm problema. Falando em problemas, os dias que estamos vivendo são dias de grandes problemas, de aflição. É o dia de pandemia. E todo o mundo, né, todas as nações deveriam se reunir com um só propósito de combater este grande problema, que é a pandemia, que é este vírus. O Brasil deveria estar unido com o mesmo propósito, sabe? Todos unidos com o mesmo propósito de combater, sabe, esse problema do vírus e não se aproveitar do problema do vírus para, sabe, colocar em prática a maldade do coração, como a corrupção
de muitos políticos em desviar dinheiro. Isso é um grande problema na nação, que pode atingir, sim, as famílias. Que Deus nos livre deste mal. Que o Senhor Deus nos livre de tal mal. Um grande problema que está nos nossos dias, que tem atingido as famílias, sabe? Alguns governadores ou prefeitos, muitas vezes, querem impedir até mesmo da família fazer live, sabe? Se deslocar com segurança para um certo ambiente como esse, uma igreja, no qual nós estamos, para fazer a live. É necessário que tenha o pastor pregando, que tenha algum irmão trazendo uma palavra de Deus. É necessário que algum irmão esteja junto conosco, cantando e louvando a Deus. Mas existe alguns abusos de autoridades, querendo proibir até mesmo as lives. E isso causa grande problema até mesmo dentro dos lares. Querendo privar do nosso direito de liberdade de ir e vir. São decretos que não agradam a Deus. Mas todo bom protestante, todo bom católico deveria, sabe, ir à luta e não desistir dos seus direitos. Todos deveriam ir em frente. Para que esses problemas não venham trazer depressão, estresse, ansiedade a todos aqueles que estão trancados por força de um decreto. Muitas vezes, o lar que deve ser de segurança, de paz, de alegria, por causa de irresponsabilidades de alguns governantes, estão ali trancando pais e filhos, sabe? E trazendo tormentos. Eles devem pensar bem. Estaremos orando a Deus e pedindo a Deus que as autoridades pensem bem, para que não sejamos, pensem bem e hajam, conforme a lei justa, para que as famílias não venham a perecer. Confiamos em Deus que tudo vai dar certo. Tantos problemas que temos nos assolado, a igreja deve orar, sabe? A igreja deve orar e a igreja deve agir para que as nossas famílias, a família brasileira, que temos um país, sabe? Um país laico, que temos um país de livre expressão, de liberdade religiosa. A família deve orar a Deus e suplicar a Deus para que o problema do comunismo não entre no nosso Brasil. Isso aí nós estamos unidos com força para combater até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Caminhando, vamos caminhando. Em segundo lugar, primeiro eu falei que não existe família sem problemas ou perfeita. Devemos combater os problemas, devemos combater a nossa imperfeição, nossos pecados, seja ele interno ou externo, que venha de fora. Devemos combatê-los em nome de Jesus. Em segundo lugar, a família pode ser bênção quando confiam em Deus. Então, a família é bênção quando ela confia em Deus. Se confiar em Deus, vai dar tudo certo. Dissemos que Abraão, por um momento, não confiou em Deus, não acreditou em Deus, mas depois ele confiou, e ele é conhecido como o pai da fé, Abraão. Precisamos confiar na soberania e na providência de Deus. A Bíblia vai dizer, em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, vai dizer o seguinte, que Abraão creu no Senhor e isto foi imputado para a justiça. Abraão creu em Deus e isto foi imputado para a justiça. É aquele alguém, sabe, que diz assim, rapaz, o certo é crer no Senhor. Estou arrependido do que eu fiz, eu creio no Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, vai dizer o seguinte, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Olhe, observe o texto sagrado. O texto sagrado vai dizer que Abraão, pela fé, Abraão, pela sua confiança em Deus, quando Deus o chama, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha visto a terra. Abraão, ele foi para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar, mas foi confiante que o Senhor ia levá-lo com segurança até Canaã. Então devemos também, assim como Abraão, ser alguém que confia na soberania de Deus, confia na providência de Deus. Abraão chamou sua esposa, Abraão chamou os seus empregados, Abraão pegou todos os seus bens,
fez aquela caminhada de Harã até Canaã, crendo que Deus iria sustentá-lo e guardá-lo em toda aquela caminhada. E a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando chamado, ele foi, sabe, pela fé, pela sua confiança em Deus. Ainda Hebreus capítulo 11 e versículo 11 vai dizer o seguinte: pela fé também a própria Sara obedeceu pelo poder, ou seja, vou repetir aqui para você entender bem, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada a sua idade, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara também é alguém que agora, sabe, coloca o seu coração confiando em Deus. Sara é alguém que de fato deposita a sua fé, a sua confiança no Deus, sabe, que pode fazer milagres, no Deus que pode fazer o extraordinário. Uma mulher estéril pode dar filho, basta de fato ser isto da vontade de Deus, Deus abrir a madre e isto acontece. Na história bíblica aconteceu aqui com Sara, na história bíblica acontece com outras mulheres, e podemos, irmãos, também, na história da humanidade, relatar fatos de mulheres que não poderiam ter filho, e pela graça de Deus, sabe, pelo extraordinário de Deus, sabe, aquele ventre, ele pôde, de fato, ter filhos para a glória de Deus. Vamos confiar no Senhor, vamos crer no Senhor, porque uma família, para ser bênção, é indispensável que ela confie e que ela creia no Senhor. Falando em fé, sabe, Abraão, a Bíblia vai dizer, nós já lemos aqui, é Gênesis 15:6, creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Olha, Abraão creu que da sua descendência viria sabe, que iria livrar todo o seu povo do pecado. E isso foi imputado para a justiça, como diz o texto sagrado. Em terceiro lugar, correndo aqui contra o tempo, família pode ser bênção quando oferece, ou seja, quando obedece ao Senhor. O texto que acabamos de ler diz que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. É necessário confiar em Deus, é necessário obedecer a Deus. Tem pessoas que, sabe, dizem, né? Os seus lábios soltam, eu tenho Deus no coração, eu creio em Deus. Tem pessoas que pensam, né, que Deus está ao seu lado, e esta pessoa muitas vezes nunca parou para meditar e refletir nos mandamentos do Senhor. Nunca parou para refletir, sabe, nos mandamentos que a Escritura Sagrada nos manda. Um resumo dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus Cristo diz que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu ser. Este é o primeiro e o grande mandamento. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Amar a Deus mais do que amar os amigos, mais do que amar a família. Amar a Deus em primeiro lugar, com toda a alma, com todo o coração, com toda a força. O grande mandamento é esse, e o Senhor Jesus Cristo disse. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você já parou para amar a Deus de todo o coração mais do que seu filho? Amar a Deus de todo o seu coração mais do que a sua esposa, o seu esposo, mais do que a família? Amar a Deus de todo o coração mais do que os seus amigos íntimos? Este é o mandamento. Então, Abraão, o texto vai dizer que Abraão creu no Senhor e obedeceu, saindo daquela terra, da sua parentela, do meio da sua família, e foi para Canaã. Outro texto sagrado vai nos mostrar, sabe, a obediência de Abraão e de Sara. São pessoas de fato de fé no Senhor. São pessoas de fato que obedecem ao Senhor. Outro dia, na história de Abraão, Deus disse a Abraão: olha, dá-me teu filho, teu único filho. Depois de passar por um certo tempo, Abraão teve um filho, com o nome de Isaac, e o Senhor disse: olha, eu quero o seu filho, para que seja sacrificado. E Abraão não relutou. Abraão obedeceu, levou o seu filho para ser sacrificado.
E o seu filho perguntou ao seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, e onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá, meu filho. E foi isso que aconteceu no final dessa história. O Senhor Deus bradou para que Abraão não sacrificasse o seu filho, e o Senhor Deus fez a provisão, providenciou o cordeiro para ser sacrificado. E ali já apontava para quem? Para Jesus Cristo. Quando você obedece com fé em Jesus Cristo, sabe? Esta família pode ser, com certeza, uma bênção. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o problema de Adão? Cuidado para não confundir, estamos falando de Abraão, mas a pergunta é: qual foi o problema de Adão lá no jardim? A desobediência. Deus tinha dado uma ordem, Deus fez um pacto, Deus tinha dado lá o mandamento, né? De todas as árvores do jardim pode comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, junto com sua esposa, justamente vão comer daquele fruto que é proibido. Desobediência. Nós sabemos nossos deveres para comigo mesmo, por exemplo. Eu sei dos meus deveres para comigo mesmo. Nós sabemos dos nossos deveres para com o próximo. Nós sabemos dos nossos deveres para com Deus. Aí a pergunta é a mesma: qual é o nosso problema? O nosso problema, muitas vezes, é somente saber e não obedecer. Você quer que sua família seja uma bênção? Como já falamos, confie em Deus e agora obedeça a Deus. O Senhor nos pede para que tenhamos uma vida de comunhão, de harmonia no lar, de respeito, de fidelidade. O Senhor nos pede para que tenhamos amor na família e um amor incondicional. O Senhor Deus nos pede para que a família adore a Deus, sirva a Deus, exalte a Deus. E nós sabemos de tudo isso. O nosso problema fazemos com a palavra do Senhor o que muitas vezes fazemos com as palavras de nossos amigos, de nossos parceiros. Não é para fazer isso. Quando Deus falar, não é para entrar em um ouvido e sair no outro. Não. Quando Deus falar, é para entrar sim pelos ouvidos, ou entrar pelos meus olhos, através de gestos. O importante é que entre e fique no meu coração, para que eu venha praticar a palavra de Deus. Correndo contra o tempo, a quarta lição aqui deste casal, desta família: a família pode ser uma bênção. E isto foi uma bênção, tanto Abraão como Sara, quando exerce a mordomia. Olha, falando de maneira bem resumida, né? Quando exerce a mordomia. Mordomia significa o seguinte: significa indivíduo encarregado de administrar em residência alheia. Mordomia, pessoa que administra bens de outra. Então, mordomia é isso aí. Alguém que está administrando bens de outro. Alguém que está administrando residência alheia. Pensando em nós, em todos os homens, em toda a terra. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra e todos que nela contêm. Todas as coisas que há na terra, que há no universo, vamos falar da terra onde os homens habitam, todas as coisas que há na terra, ou seja, todas as coisas que Deus deu aos homens, os homens devem administrar, e administrar muito bem, porque essas coisas são de Deus. Tem pessoas que pensam: olha, eu comprei uma roça, um sítio, é meu amigo, meu irmão, foi Deus que lhe deu para você administrar, e você deve administrar de uma maneira que glorifique a Deus. Tem pessoas que conquistou aí uma casa, né? Conquistou bens. Administre sabendo, foi Deus que lhe deu, mas pertence a Deus. Tem pessoas que têm talentos, dons, não é isso? Tem pessoas que têm bens, tudo deve administrar com responsabilidade, com amor, com carinho, porque foi Deus que lhe deu. Então, uma família pode ser bênção quando exerce a mordomia de maneira fiel. E é isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera de cada família que esteja cuidando da própria família.
Olha, Deus me deu uma esposa, o meu dever é cuidar da minha esposa, amar minha esposa, tratar bem a minha esposa e respeitar minha esposa. Deus te deu um marido da mesma forma. Trata bem, respeito, está cuidando, promover a paz dentro da casa, dentro do lar. Deus te deu filhos, trata bem, cuidar assim, olha, como a Bíblia diz, cuidar o menino na disciplina do Senhor, cuidar o menino com regra, com normas, não deixar o menino aí à toa fazendo o que quer, como alguns psicólogos que não têm noção dizem, né? Deixa o menino fazer o que quer. Não é isso, não. Que haja regra, ordem, limite, disciplina. Nós não estamos falando aqui em espancar a criança, não. Você não, graças a Deus, está entendendo. Nós não estamos falando disso, estamos falando de disciplina. Estamos falando de regras, de normas, de limites que uma casa deve ter, porque isto agrada a Deus e isto é administrar bem uma família. Ah, você pode até pensar assim, mas você falou que não tem família perfeita, família sem problema, e de fato não temos. A sua família não é perfeita. Eu, junto com minha esposa e minhas filhas, nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a problemas. A nossa porta, a qualquer momento, pode entrar o mal, sim, pode entrar o mal dessa natureza, mas o nosso dever é nos humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus no que erramos, quando não tratamos bem, quando não respeitamos a esposa, e a esposa não respeitou o marido, não tratou bem, pedir a Deus perdão e começar tudo de novo, tudo de novo. O importante é que você exerça a mordomia dentro da casa, sabe? Como o Senhor quer, como o Senhor estipulou na sua palavra. Quero trazer aqui o personagem Abraão, né? Abraão é um modelo nessa questão. Houve uma guerra em sua época, e levaram Ló cativo. Ló era sobrinho de Abraão, levaram Ló cativo. Então Abraão enfrentou os inimigos e libertou a Ló. Uma guerra que houve. Pegaram a Ló, levaram cativo, levaram como escravo. Abraão se importou, né? Abraão, com essa mordomia de guardar, de se inteirar, de poder ajudar e proteger a sua família, levantou-se com o seu pessoal e também enfrentou aqueles reis e conseguiu libertar Ló. Ele conseguiu libertar Ló. Mas você sabe por que foi que Abraão conseguiu libertar Ló? Por causa da bênção de Deus. Olha, o Gênesis capítulo 14 vai contar isso bem detalhado, todo o capítulo 14. E Gênesis capítulo 14 vai dizer o seguinte, né? Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, para que Abraão vencesse a guerra. Abençoou Abraão, para que Abraão exercesse bem esta mordomia. Abençoou Abraão, para que Abraão continuasse a obedecer a Deus, a confiar em Deus. Sabe? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo, abençoou Abraão. O que fez Abraão? O texto vai dizer, Gênesis capítulo 14, Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha. Abraão deu dízimo de tudo. Aí talvez você esteja sem entender, sabe? Deus te deu bens, Deus te deu condição financeira, para que você administrasse bem, cuidando de você mesmo, cuidando da sua família, com seus bens financeiros, cuidando também da casa do Senhor. Esta é a visão do texto bíblico. Alguém que não tem noção, que não entende a Bíblia Sagrada, aí vai dizer, o dízimo foi para a lei. Meu amigo, você não entende Bíblia. Abraão é muito antes da lei. E Abraão já sabia que quem exerce a mordomia, sabe, deveria servir ao Senhor, honrar o Senhor com as primícias da sua renda. Tenha fé, obedeça a Deus e exerça a mordomia neste sentido, que com certeza você contribuindo na casa do Senhor, o Senhor com certeza derramará graça sobre você e você pode ser de fato alguém alcançado também aí, junto com toda a sua família, debaixo da graça e da provisão de Deus. Vamos concluir. Certa vez uma mulher exclamou e disse a Jesus, isso é uma história relatada em Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28. Então uma mulher certa vez disse a Jesus o seguinte, ela disse em bom som, alto, ela disse,
Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam lá no coração. Sabe? Jesus não discordou daquela mulher em dizer que Maria não era bem-aventurada. Não, Jesus não discordou. Quem concebeu a Jesus e deu os seios para que ele amamentasse quando criança foi Maria. E a Bíblia diz que Maria, de fato, é bem-aventurada. Foi bem-aventurada. A Bíblia relata que, de fato, Maria foi uma serva do Senhor, que tem grandes lições para todas as mulheres na face da terra, para servir a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a sua palavra e guardam no coração. Temos problemas em meio à família? Temos. Mas com fé em Deus, crendo na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, observando as normas, as regras da Escritura Sagrada, observando as exortações da Bíblia Sagrada que temos para a família, observando este casal, as lições que ele nos dá, de fato, podemos ser bênção e podemos ser abençoados por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Antes de encerrar, eu digo até quarta-feira, mas antes de encerrar, ainda vamos cantar. O grupo de louvor pode se aproximar, nós vamos orar, né? Vamos orar pelo nosso amigo e irmão Xande aqui, que está nos auxiliando nessas lives, filmando aqui e transmitindo para vocês. Ele está conosco, mais um ano de vida, nós vamos orar por ele. Nós também vamos orar por aqueles irmãos que estão nos pedindo oração, né? Então vamos orar por todos. Neste momento quero orar por Xande. Amém? Amado Deus, queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é quem cuida de nós. Aqui está diante de ti a vida do nosso irmão e amigo Xande. Louvamos a Deus, louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que temos pedido ao Senhor por ele. O Senhor tem derramado sobre ele a tua bondade, a tua graça, a tua bênção. Te louvamos, ó Deus, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem ajudado também a Xande. O Senhor tem livrado de acidente, de incidente, tem livrado do mal, do maligno. O Senhor tem derramado da tua graça, da tua bênção sobre ele. O Senhor tem fortalecido o seu coração para que ele esteja firme na fé, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E isto é uma grande bênção na vida de Xande. E nós te louvamos de todo o nosso coração. Continuamos, Senhor, a pedir ao Senhor. Continua, Senhor, derramando sobre ele a tua bênção, a tua graça. Continua, ó Deus, atendendo os desejos do coração de Xande, se assim é da tua vontade. Amado Deus, continua guardando ele do mal, do maligno, e derramando sobre ele, como toda a sua família, a tua bênção. Amado Deus, oramos por todos que nos pedem oração neste momento. Toma, ó Deus, todos. O Senhor, nosso Deus, é onipresente. O Senhor é onisciente e onipotente. O Senhor contempla a todos que estão tão distantes. Ó Deus, em todo o Brasil, os irmãos e amigos de São Paulo, de outros estados, da Paraíba, do Pernambuco, de Sergipe, os irmãos e amigos de tão longe, que estão nos acompanhando e pedindo oração. Ó meu Deus, longe de mim e tão perto do Senhor, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Abençoa a todos que nos pedem oração, Senhor, derramando a Tua graça, trazendo paz, trazendo alegria, curando os enfermos, curando aqueles que estão com este vírus, restaura a saúde, tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação. Livra-nos, ó Deus, deste vírus, livra-nos, ó Deus, deste mal, restaura a saúde da nossa nação, meu Deus, tem misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, de um mal pior, que é o comunismo, tem misericórdia de nós. E abençoa a todos. Livra-nos, ó Deus, é a nossa oração deste mal que assola os nossos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus? Convido a você a louvar a Deus, em nome de Jesus. Vamos encerrar com alegria. Eu desafio a você levantar aí na sua casa, bater palmas, louvar o Senhor com toda alegria. Amém? Que você levante aí, não fique
preocupado, não. Que você está em casa. Não é loucura, não. Nós vamos louvar o Senhor, amém? Então levante onde você está. Se você está na cama, se você está no sofá, levante e vamos encerrar com alegria, batendo palmas. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Se alegre no Senhor. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Declara o seu amor agora para o Senhor. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém. Estamos chegando ao final e convidando você para estar conosco quarta-feira, neste mesmo horário, aí a partir de 8 horas da noite. Estamos juntos com todos vocês. Agradecemos a todos vocês a presença, estar conosco, nos acompanhando. Louvamos a Deus por toda a equipe que está aqui trabalhando, que tem se dado por esta obra, por este momento de adoração. Todos nós estamos cientes que o que estamos fazendo é servindo a Deus e crendo em Deus, que Deus há de nos guardar e nos livrar diante de todo esse mal que assola o nosso país. São dois males, vocês entenderam. Deus nos guarda dos dois males, em nome de Jesus. Deus abençoe.